Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer comigo um pouco da história de Cyrus Scofield, autor da Bíblia Scofield, que é a Bíblia dispensacionalista. Então você vai conhecer um pouco da história dele e como ele influenciou essa visão dispensacionalista, né? Porque através da Bíblia dele ele colocou referências de comentários, né, da Bíblia comentada, e nesses comentários era a visão dispensacionalista que ele absorveu principalmente de John Nelson Darby, que era da mesma época dele, né, do século XIX. Então eu espero que você goste desse vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. Cyrus Ingerson Scofield, de 1843 a 1921, foi um importante teólogo, escritor e pastor americano que é mais conhecido por sua Bíblia de referência Scofield, uma das obras teológicas mais influentes do século XX. Nele, ele popularizou o dispensacionalismo, que utiliza o sistema literal, gramatical e histórico de interpretação bíblica e, portanto, separa Israel e a Igreja. Por causa desta hermenêutica, Scofield viu na palavra de Deus uma ressurreição para a nação de Israel muito antes de haver qualquer esperança de um Estado judeu moderno. Então ele, como um bom dispensacionalista, ele cria que o Estado de Israel, as pessoas do chamado nação de Israel, iam novamente se ajuntar numa terra lá no Oriente Médio, lá na região da Palestina, né? O trabalho de Scofield difundiu o dispensacionalismo, sistematizado como nenhum outro. Além de produzir a Bíblia de referência a Scofield, Scofield é conhecido por cofundar a Escola da Bíblia de Filadélfia, agora a Universidade de Cairn, e fundar a Missão Centro-Americana, agora Caminho Global. Scofield nasceu em Clinton Township, Michigan, em 19 de agosto de 1843. Sua mãe morreu logo após seu nascimento, deixando o caçula de 7 filhos. Quando ele era menino, seu pai mudou-se com a família para o Líbano, Tennessee. Scofield não recebeu educação formal, mas como ele e sua família eram episcopais nominais, seu reitor local o encorajou a fazer estudos pessoais. Ele deveria ingressar na Universidade da Virgínia em 1861, mas a Guerra Civil interrompeu esses planos. Em 1861, quando tinha 17 anos, Scofield ingressou no Exército Confederado. Ele serviu bem ao Exército e recebeu a Cruz de Honra da Confederação em 1862, por um feito especial de bravura na Batalha de Antietam. Após a guerra, ele se mudou para St. Louis, Missouri, onde se tornou escrituário no gabinete do assessor escrituário do gabinete de assessor em 1867 para estudar direito. Em 1869, mudou-se para Ashton, Kansas. Concluiu seus estudos de direito, foi admitido na Ordem dos Advogados de Kansas e envolveu-se na política. 2 vezes ele foi eleito representante no Legislativo do Kansas. Em 9 de junho de 1873, o presidente Ulysses S. Grant nomeou procurador distrital dos Estados Unidos para o distrito de Kansas. Scofield tinha apenas 29 anos, o que o tornava o professor público mais jovem do país. Ele renunciou 6 meses depois, após espalharem rumores de que ele havia aceitado subornos. Ele retornou a St. Louis em 1874 e reingressou na advocacia lá. Em 1879, ele começou a beber muito, arruinando seu escritório de advocacia e a si mesmo. Um amigo, Thomas S. McPeters, ficou preocupado com o consumo excessivo de álcool e Scofield estava determinado a levá-lo a Cristo. Então esse amigo começou a evangelizar ele. Então, um dia, em setembro de 1879, McPeters foi ao escritório de Scofield e perguntou-lhe por que ele não era cristão. Scofield respondeu que era um episcopal nominal. McPeters pressionou até que Scofield admitiu que não sabia como se tornar cristão. Eles se ajoelharam e oraram. Scofield entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo e mudou dramaticamente, livrando-o de todo desejo por álcool. Ele era um novo homem. Logo depois, alguém apresentou Scofield a James H. Brooks, pastor da Igreja Presbiteriana da Compton Avenue, em St. Brooks. Começou a discipular Scofield, instruindo na Bíblia. Em 1880, Scofield começou a pregar. Ele organizou
e pastoreou a igreja congregacional Hyde Park de North St. na primavera de 1882. O superintendente da Sociedade Missionária Doméstica Congregacional para o Sudoeste convidou Scofield para se tornar pastor de uma pequena igreja em Dallas, Texas. Participaram apenas 12 membros, 11 deles mulheres. Em Dallas, Scofield, de 39 anos, começou a realizar reuniões de oração nas casas. Muitas pessoas foram salvas. A igreja o ordenou em 17 de outubro de 1883 e em janeiro de 1884 a igreja havia crescido para 75 membros e enviado um missionário à Índia. Em março de 1886, Scofield ajudou extensivamente o evangelista cristão Darrell L. Moody, que eu vou fazer um vídeo sobre ele, uma pessoa muito conhecida no século XIX para o século XX. Em sua campanha, o Moody tinha uma campanha de avivamento em Dallas. Os homens tornaram-se amigos íntimos durante uma das campanhas de Moody em St. Louis, anos antes. Em outubro de 1886, Scofield tornou-se conhecido como um talentoso professor da Bíblia e era muito requisitado como orador. Ele publicou seu primeiro livro, Dividindo Corretamente a Palavra da Verdade, em 1888. No ano seguinte, ele começou um jornal mensal chamado The Believer e também iniciou o curso abrangente de correspondência bíblica, que entregou ao Moody Bible Institute em 1914. Em 1888, Scofield conheceu Hudson Taylor, um missionário cristão na China. A paixão de Taylor pelo campo missionário aumentou o interesse de Scofield em missões, e ele ficou especificamente preocupado com a América Central. Com o apoio de 3 membros da sua igreja, ele fundou a Missão Centro-Americana em 1890. Scofield tornou-se secretário. A missão ainda prospera hoje como Caminho Global, anteriormente CAN Internacional. Em 1893, Scofield dirigiu a Escola Bíblica do Sudoeste em Dallas. Foi presidente do Conselho de Administração do Lake Charles College e foi superintendente da American Home Missionary Society no Colorado e áreas vizinhas. Ele passava cerca de 5 meses por ano longe de sua igreja, em conferências bíblicas e em palestras. No entanto, a sua igreja continuou a crescer, alcançando 550 membros no final de 1894. Como resultado de uma campanha de Moody em Dallas em fevereiro de 1895, a Igreja Congregacional Trinitária de Northfield, Massachusetts, igreja local de Moody, chamou Scofield como pastor e presidente das 2 escolas preparatórias de Northfield, fundadas por Moody. Quando Scofield deixou Dallas em 1895, sua igreja havia crescido para 826 membros. Em junho de 1901, Scofield juntou-se à primeira de uma nova série de conferências bíblicas anuais em Sea Cliff, Long Island, Nova York. Lá ele conheceu Arnold C. Gaebelein, professor de Bíblia e editor da revista Hope. Scofield contou a Gaebelein sobre seus planos de publicar uma Bíblia de referência, e Gaebelein se ofereceu para ajudá-lo e encontrar apoio financeiro. Em 1902, a igreja de Dallas chamou Scofield de volta como pastor. Ele aceitou pensando que teria mais tempo para seu projeto bíblico, mas sua atenção estava dividida. Então ele trocou a igreja pela Europa em 1904 para trabalhar na Bíblia. Enquanto estava na Inglaterra, ele conheceu o chefe de Oxford University Press, que ficou entusiasmado com o projeto. Um ano depois, Scofield retornou à América, assinou um contrato com a Oxford University Press e voltou a pastorear sua igreja em Dallas. Vamos agora ver sobre a Bíblia de Scofield, os comentários da Bíblia dele. Vários editores e consultores ajudaram Scofield com sua Bíblia de referência. Eles incluíam Gaebelein, James M. Gray, presidente do Instituto Bíblico Moody, William J. Erdman, ministro e autor presbiteriano, Arthur T. Pearson, autor e editor, William G. Moorhead, presidente do Seminário Teológico Xenia, Henry G. Weston, presidente do Seminário Teológico Crozer, e Elmore Harris, presidente da Escola de Treinamento Bíblico de Toronto. A Bíblia foi publicada oficialmente em janeiro de 1909, como Bíblia de referência Scofield. Scofield publicou então uma versão revisada em 1917. Hoje a Oxford University Press ainda publica a Bíblia de referência Scofield.
A Bíblia de referência Scofield continua sendo uma das obras cristãs mais influentes de todos os tempos. Nela, Scofield anotou muitas porções das Escrituras, o que tornou a primeira Bíblia a incluir um comentário dentro do mesmo livro, desde a Bíblia de Genebra de 1560. Ou seja, a Bíblia de Genebra é uma Bíblia de comentários da teologia calvinista sobre assuntos da Bíblia, sobre as passagens da Bíblia, cada passagem, cada versículo e cada livro. E essa Bíblia de Scofield se tornou uma outra Bíblia de referência para estudo. Ele criou referências cruzadas para unir versículos com os mesmos temas, e em sua edição de 1917, Scofield acrescentou datas e certos eventos bíblicos, como a criação em 4004 a.C. Mas a Bíblia de referência Scofield é mais conhecida por popularizar o dispensacionalismo. Não é que a Bíblia do Scofield falava só de dispensacionalismo, mas muita da teologia dele é dispensacionalista, então ele incluía essas interpretações, esse pressuposto dispensacionalista nos seus comentários de referência de rodapé, né? E o seu sistema literal, gramatical e histórico de interpretação bíblica, né? Que é o dispensacionalismo, que de Scofield aderiu. Scofield definiu uma dispensação como um período de tempo durante o qual o homem é testado no que diz respeito à sua obediência a alguma revelação específica da vontade de Deus. Primeiro, o teólogo Charles C. Ryrie disse que o dispensacionalismo possui 3 características distintas. Mantém Israel distinta da igreja, ou seja, separa Israel uma coisa e a igreja é outra, em todo o sentido, tanto no sentido de promessa, no sentido de aliança, no sentido de profecia e outras coisas, né? Eles separam que Deus trabalha em tempos diferentes com Israel e com a igreja, e ainda vai voltar a trabalhar no futuro com Israel, coisa que um aliancista não crê. Distingue entre Israel e a igreja com base em uma interpretação literal das Escrituras, ou seja, aquilo que está escrito para Israel é só para Israel, aquilo que está escrito para a igreja é só para a igreja. Ela vê o propósito subjacente de Deus no mundo como uma demonstração de sua glória, em vez de apenas salvar a humanidade. No mesmo ano em que publicou sua Bíblia, Scofield renunciou ao cargo de pastor da igreja de Dallas, hoje conhecida como Scofield Memorial Church, para servir como editor da edição tricentenária 300 anos da Bíblia em inglês da Oxford University Press, programada para publicação em 1911. Cyrus Scofield, seu falecimento. Por muitos anos, Scofield sonhou em estabelecer uma escola bíblica na costa leste. Esse sonho foi finalmente realizado em 1914, quando ele e William L. Pettigrew fundaram a Escola Bíblica da Filadélfia. Foi inaugurada em 1º de outubro com aulas noturnas, e Scofield serviu como seu primeiro presidente. Scofield morreu tranquilamente na manhã de domingo, 24 de julho de 1921. Ele foi enterrado em Flushing, Nova York, e Pettigrew conduziu o serviço religioso, mas o seu legado não terminou em 1921. A vida de obediência de Scofield ao chamado do Senhor continua a impactar a vida de inúmeros cristãos hoje. Então é isso, pessoal. Aqui está a fonte das informações desse vídeo. Você pode ler muito mais sobre Scofield em outros artigos, livros, escritos e outras fontes. Fica à vontade. Meu intuito é sempre fazer você buscar informações por conta própria. Eu não concordo com a visão dispensacionalista, nem de Scofield, nem de John Nelson Darby, nem de quem abraça essa corrente teológica. Mas eu respeito e reconheço a grandiosidade, a importância, a contribuição da vida e contribuições bíblicas e teológicas de Scofield. Foi uma grande figura do século XIX para a virada do século XX, que impactou e impacta até hoje muitas vidas, muitas tradições dentro do cristianismo. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o like no vídeo, deixe inscrição no canal se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas. Deixe o teu comentário também nesse vídeo, nessa série da história da igreja que eu estou fazendo, para eu saber o que você está achando. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.